Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Somos renovados dia após dia, orientados a perseverar com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo. Quando assim nós ouvimos, aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, somos renovados dia após dia. O salmista diz no Salmo 127, Salmo de Salomão, segurança, prosperidade e fecundidade vem de Deus só. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Se o Senhor não edificar, em vão é os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Porque agindo ele, ninguém impedirá. Através do fruto do seu ventre, o Jesus, o nosso Salvador, que está com o governo sobre os seus ombros, a porta que ele abre, ninguém fecha, a que ele fecha, ninguém abre. Ele não tosqueneja, ele é o sentinela fiel, que não tosqueneja um só segundo, ele tudo contempla, ainda que em determinadas situações não sabemos orar, às vezes nem há tempo de orar. Ele é aquele que, através do seu Espírito enviado pelo Deus Altíssimo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é aquele que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito em questão de segundos, e ele nos defende. A Bíblia diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Ele é aquele que aplana os caminhos, e nós andamos em passos fortes, firmes, e não tropeçamos, não estamos com joelhos cambaleantes, estamos na sinceridade e no temor, na reverência, perseverando dia após dia. Porque Deus nos conhece através das atitudes, Ele conhece aqueles que estão em retidão e os que estão em caminhos tortuosos, aqueles que andam sem desviar do foco do caminho, andam em retidão, em sinceridade, e aqueles que têm desviado, aqueles que têm fugido da verdade. Jesus, quando estava ali com alguns dos religiosos da época, dos fariseus, que creram nele, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, o caminho, a vida, Jesus Cristo. Através da verdade se persevera no caminho que leva à porta estreita, se persevera em caminhos tortuosos, muitos são os caminhos que levam à devassidão, à porta larga e espaçosa, por onde muitos entrarão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o primogênito na criação e na ressurreição, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
porque o mundo já está condenado e todo aquele que segue o padrão do mundo está com a sua alma rumo à condenação. Mas aquele que reconhece, né, que é pecador, é falho, que precisa de mudança de atitude, precisa de andar nos caminhos da retidão. Ninguém anda por si mesmo, somente através de Cristo. Quando diz conhecereis pelos seus frutos, Jesus disse, árvore boa não pode produzir maus frutos, e inversamente uma árvore má produzir bons frutos. Ninguém produz por si mesmo, né? É somente através dele que se anda segundo a retidão, a sinceridade, a reverência, o espírito reto e inabalável, o temor, que é o princípio da sabedoria, e o entendimento do alto, que é desviar do mal. Porque se caminha com entendimento de próprios olhos, não se desvia, né? As atitudes são de desobediência, e ainda que, como bem disse Isaías, esse povo só te louva e o adora com um mover de lábios e um coração distante. Tem que amar o Senhor teu Deus de todo entendimento, de todo coração, de toda a alma, de todas as tuas forças, de todas as tuas posses. Isso só é possível através do entendimento do alto, através de Jesus Cristo, que quando está segundo ele somos cumpridores já pela lei, como tropeçamos em muitos pontos, está desacometido desobedecer a todos os mandamentos. Já pela graça sois cumpridores, o fim da lei é a obediência, né? A fé, ela não veio para anular a lei, mas ela é cumpridora. Todo aquele que persevera segundo a fé é cumpridor da lei em Cristo Jesus. E lembrai-vos que sem as obras de justiça a fé é morta, né? Onde muitos têm naufragado. Porque se não se persevera nas obras de justiça, no amor, o dom supremo, desfalece, né? Onde muitos são podados por conta da incredulidade. Ele disse, do ventre nascido de mulher, até João Batista foi o último e o maior profeta, né? Porque embora ali os sacerdotes sempre julgavam, né, os profetas, Jesus disse no lamento profético, né, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes vos quis ajuntar assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas. Mas vós sois aqueles que edificam o túmulo dos profetas e adornam dos justos, porque eles temiam o povo, porque o povo defendia os profetas, né? Tanto que Jesus, quando eles perguntam com que autoridade Jesus fazia aqueles sinais e queria saber, né? Jesus diz, na verdade lhes faz uma pergunta, diz, se vós me respondeis, eu vos respondo com que autoridade faço isso. E ele disse, o batismo de João Batista é do alto dos céus ou é da terra, né? E ali eles dizem, não sabemos, do qual Jesus disse, nem eu vos respondo com que autoridade faço. Mas Jesus, na sua onisciência, sondava no intento da sua mente e do seu coração que eles assim diziam. Se respondermos que é do céu, ele dirá, então por que não crestes? O batismo da justiça. E se dissermos que é da terra, tememos o povo, né? Porque o povo defendia os profetas. Assim nós devemos perseverar segundo aquilo que é do alto, né? Se vós desejais algo, busque do alto, né? Quando se há o arrependimento, é chegado o reino dos céus. E quando se busca o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar,
Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Ele é a nossa segurança daquele que se refugia nele, né, debaixo das suas asas. Para isso é necessário estar nas obras de justiça, é necessário estar num só propósito, num só coração, numa só mente, a saber, a de Cristo, né? Porque aquele que está na unidade da fé, a sua mente é a de Cristo. Porque não há comunhão de luz com trevas, não há comunhão de Cristo com Belial, não há comunhão de incrédulos com aqueles que creem. E assim, a Bíblia nos ensina que Jesus, quando ali eles disseram, a quem me assemelhareis esta geração? Veio João Batista, que não comia e não bebia, tens demônio. Veio o Filho do Homem, que comia e bebia e andava com os publicanos, um beberrão, comilão, que anda com os pecadores. Ele ainda disse, esta geração é como meninos, que ficam nas praças, tocamos-vos flauta, mas não dançastes, escrevemos lamentações, mas não chorastes. É algo como um sino que ecoa, um prato que tine, porque sem amor nada adianta. Os dons de profecias, ainda que fale a língua dos homens, dos anjos, ainda que tenha fé de transportar os montes, nada sem amor adianta. É o dom supremo, amar o próximo como a ti mesmo, usar sempre a piedade como fonte de alegria e não de lucro. O amor sofre, é benigno, tudo suporta. O amor, aquele que anda segundo amor, ele é perdoar, ele perdoa. Aquele que anda segundo o amor é galardoado, segundo as obras de justiça, porque ele agrada. Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Andar em justiça, andar em espírito e em verdade. É através do exercício constante da fé, tornamos a própria justiça de Deus como casa do Deus vivo. Estamos aqui em espírito e em verdade para cumprir a justiça do Deus Altíssimo através do Filho do Homem. Assim como Jesus ali condenou aqueles que o zombavam e o insultavam, ele disse, eu não vos condeno, mas por esta palavra já estáis condenados, aqueles que são somente ouvintes e não praticam, porque aquele que é somente ouvinte, ele engana-se a si mesmo. Sede ouvintes e praticantes, Assim, os que praticam serão fartos da justiça, porque ele tem uma espada afiada em sua boca, pelo sopro de sua boca ele é aquele que vence, ele é aquele que, assim como Deus Altíssimo colocou os seus inimigos por escabelo dos seus pés, ele é aquele que, através do seu Espírito Santo, nos coloca os adversários por escabelo de nossos pés. Pelo que não temeremos mal algum, como ele sempre nos ensina. Não temeis a homens que podem simplesmente destruir o corpo. Antes vos ensinarei a quem deveis temer. Aquele que depois de destruir o corpo tem o poder para lançar onde o fogo não se apaga, tanto o corpo como a alma, porque ele tem a chave da morte e do inferno. Ele está com o governo sobre os seus ombros. Os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Ele diz, produzis antes frutos dignos de arrependimento. Lembrai-vos de Davi, quando ele confessa, ali no Salmos 51, um homem segundo o coração de Deus, todos os dias, exceto o caso de Urias. Também quando ele fez um censo,
quando Natã veio a ele e o exorta, lembrai-vos que pela cegueira do pecado ele não reconhece, chega a ponto de condenar aquele que está segundo aquelas atitudes, e Natã tem que exortar francamente, disse: este alguém é tu, Davi. E ele diz no versículo, Salmo 51, versículo 4, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que ama, versículo 5, eis que em iniquidade foi formada e em pecado me concebeu minha mãe. Versículo 6, eis que ama a verdade no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. No 7 diz, purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Só há um que pode fazer a purificação, a santificação, Jesus Cristo, através do sangue carmesim, onde muitos têm rejeitado aquele alto preço que foi pago ali na cruz. E sem um novo odre, o nascimento, e sem o vinho novo no coração de carne, como odres novos, é impossível alcançar a purificação, a santificação, alcançar as mansões celestiais, porque ele é o único mediador entre Deus e homens, aliança superior aos sacerdotes. Ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, trouxe pão e vinho, do qual ele é o maná que veio do alto dos céus, habitou com graça e sabedoria, fez os grandiosos sinais, passou pela morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias diante dos seus discípulos. Ele disse, vede, espírito não tem corpo, toqueis, tem algo para comer, e ali ele comeu pão e peixe. Um corpo ele preparou para as habitações celestiais, um corpo digno, do qual o anjo da morte não foi capaz de decompor o seu corpo, porque ele é santo, ele é digno de toda honra e de toda glória, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias e seguimos a ele, sendo ouvintes, praticantes, e ainda que tenha algum espinho na carne, ele é aquele que nos justifica. Gloriamos antes em nossa fraqueza, porque quando estamos fracos é que somos fortes, porque a sua graça nos basta, e ele nos aperfeiçoa dia após dia, a viver segundo a sua justiça, exercendo o direito, apresentando as orações e súplicas. Orai por todos os santos, orai pelos ímpios, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Orai para que todo o povo se arrependa de seus maus caminhos e levante mãos aos céus, não cheias de sangue de inocente, mas mãos santas e limpas, com o coração, não segundo um coração de pedra, do qual está escrito: meu povo cometeu 2 crimes. Rejeitaram a mim, a própria fonte de água viva, e cavaram as suas cisternas rachadas que não retêm água. Orai para que um povo bem disposto, preparado, como um culto racional, um culto de ação de graça, através das boas atitudes, para que o adorem conforme ele é digno de toda honra e de toda glória, com os lábios e um coração com entendimento, um coração que os olhos do alto, do qual
se desvia do mal, anda-se em retidão, em obras de justiça, porque, como ele diz, se vós estáis em mim, eu em vós, sede justos, sede santos, né? Assim devemos perseverar para que ele aniquile tudo aquilo que tem afastado o povo de Deus, né? Que assim ele purifique, santifique o povo, assim como o crisol é para o ouro e para a prata, porque a obra de cada um está sendo provada pelo fogo. E mais uma vez conhecereis aqueles que servem o Tissadique, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso, aqueles que servem e os que não servem, porque pelo fogo conhecereis os seus frutos, né? E pelos seus frutos os conhecereis. E ele é aquele que está revelando, porque tudo que foi dito nas trevas é revelado na luz. E mais um dia perseverantes nas obras de justiça, juntamente com a fé, que acompanharão a nossa alma para o tribunal de Cristo, daquele dia que somente o Pai sabe, nem o Filho e nem os anjos. E Jesus é aquele que, através do anjo do concerto, está aplainando os caminhos, preparando a vinda do Senhor. Mais um dia que ele está exercendo o direito sobre os povos e as nações que amotinam em vão, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania e sobre a Europa. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.